Aqui o Brasil fala, aqui o Brasil ouve, aqui o Brasil vê. A voz do povo em um só lugar. Pessoal, e hoje, olha só, hoje eu tô com um cara incrível. Um cara que é empresário, um cara que é apresentador, dono de um podcast que agora já vai começar agora assim, ó, e vir bombando. Ele que é o nosso queridíssimo Tomás Pala. Fala, Tomás, como que você tá, meu querido? Obrigado, Dometo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado pela abertura do espaço, pela abertura do canal. Pô, coisa boa, cara. Bacana. Fico feliz de te ver aqui hoje. Coisa boa é estar aqui com você. Ah, coisa boa. Porra, e olha só, e sabe o que é o mais legal? É que, tipo assim, ó, hoje eu tô com um cara que sabe administrar. Hoje eu tô entrevistando um empresário. Sim. Pra mim é novo. Porque, tipo assim, pô, cara, já a gente entrevistamos um monte de advogada. Sim. Nossa, gente fina pra caramba. Sim. Já entrevistamos um lutador. Sim. Aí hoje, agora, no podcast do Brasileiro, a gente tem a oportunidade de estar com um administrador, né? E empresário. Então, assim, cara, a gente tá feliz, eu tô feliz, o grupo tá feliz. Então, assim, as coisas estão acontecendo. E eu queria saber um pouquinho de você, cara. Mas antes de você, da gente entrar num papo fera, eu queria saber um pouco sobre você, assim, ó, da sua vida pessoal. Como eu começo com todo mundo, eu quero começar com você. Eu queria saber, cara, da onde surgiu o Tomás Pala? Onde que ele nasceu? Da onde que ele veio? Dometo, é bem legal. Isso, assim, eu acho que eu tenho uma trajetória bem legal. Eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó. Meu pai foi muito presente na minha vida, sem dúvida foi um pai incrível, mas não tive uma relação com a minha genitora, né? Então, tive uma vida, uma educação muito rígida do meu avô e da minha avó. E aprendi muito com meu avô e com meu pai. Aprendi muito com os dois. Foi isso que te fez, talvez, seguir a linhagem da administração? Foi isso que me fez seguir a linhagem da administração. Meu avô, ele foi engenheiro elétrico. Meu pai se formou na Fundação Getúlio Vargas. Eu me formei em administração de empresas na FAP. Então, eles sempre trabalharam no mercado imobiliário. Sempre. Então, assim, meu pai sempre teve muitos imóveis, meu avô sempre teve muitos imóveis. E eu sempre vivi isso. Isso era muito presente para mim. Você já vivia no meio, já? Vivia no meio. Então, assim, a gente passou por diversos planos econômicos, época Sarney, época Collor, época de inflação, época de dólar bombando, época de abertura das importações. Então, assim, uma coisa que sempre foi latente para mim, uma coisa que meu avô e meu pai sempre correram muito, foi atrás de fazer dinheiro, né? E naquela época, será que era mais fácil? Eu acho que não. Muita gente me pergunta isso. Eu acho que hoje é mais fácil, porque hoje você tem uma comunicação que você não tinha há 20, 30, 40 anos atrás. A internet, ela chega... A internet revolucionou. Muito, né? A internet revolucionou, né? Então hoje, vamos só ilustrar, antigamente você tinha lojas físicas que eram aluguéis absurdos, aluguéis de 100 mil reais com luvas de 1 milhão de reais. Hoje essa loja física acabou. Por quê? Porque hoje você está online. Você tem o quê? Você tem os seus produtos num galpão, você tem os seus produtos num estoque, você não tem mais a loja física. Não é mais necessário você ter a loja física aberta. Então você já não precisa mais gastar com tanto aluguel e funcionário. Não, se bem que é bom também ter uma boa equipe. Uma boa equipe é importante, mas você não gasta hoje tanto com a estrutura física. A internet faz com que tudo muda, né? Um bom exemplo disso é o seguinte... meio que estão trocando meio que estão trocando. A internet está fazendo sair um pouco aquela mão de obra. Isso. Né? Que pegava ali, guardava estoque, monta estoque, põe pro vendedor e mudando essa galera para edição. Bota um cara para editar vídeo, um cara que vem e transforma. O que ocorre? Eu sempre ilustro com um exemplo real. Quando eu e a Débora, nós abrimos o nosso primeiro restaurante. O primeiro restaurante Débora, minha esposa. É sua esposa, né? Minha esposa. Nós abrimos... Pô, eu vi o sorriso aí agora, eu acho que é amor, hein? Tem história, hein? Tem história eu e ela. Bom que eu quero saber dessa história aí. História eu e ela. Então, a Débora, nós abrimos um primeiro restaurante, era uma cozinha industrial no fundo de um estacionamento. Então, nós tínhamos a cozinha
e o estacionamento. Eu me lembro que em 2019, quando começou a pandemia, que teve o primeiro lockdown, nós não tínhamos um salão físico. Nós só trabalhávamos com marmitex e delivery. E nós tínhamos um resultado no iFood incrível. Incrível. Então, tipo assim, peraí, deixa eu entender. Tô falando do poder da internet. Do poder da internet. Então, legal, assim, legal. Então, o que ocorre? Nós tínhamos um volume de vendas incrível pelo WhatsApp e pelo iFood e pelo Rappi e por aí vai. Quando teve o primeiro lockdown, não estou dizendo de maneira nenhuma que a pandemia foi boa, não foi bom para ninguém, foi pelo contrário, foi uma coisa avassaladora. A pandemia meio que tirou muitas vidas. Avassaladora, foi uma coisa foi avassaladora e que trouxe muito. Nós até falamos disso outro dia, eu e a Débora, trouxe muito conhecimento para a gente. Você acha que você está preparado para uma outra pandemia, se vir? Eu acho que a humanidade não está preparada para um próximo impacto desse porte. Não está preparada. Uma coisa que... O que ocorre? Quando teve o primeiro lockdown, todos os restaurantes que tinham salão, eles fecharam por lei, força de lei. Eles tiveram que fechar. E quem não tinha o delivery desenvolvido, faliu. No nosso caso, nós só tínhamos o delivery, nós não tínhamos salão. Nós ganhamos tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, em 2019, de 2019 a 2021, mas tanto dinheiro, que em 2 meses nós construímos a nova loja da Sabores de Minas. Nessa nova loja, nós investimos R$1 milhão. Peraí. Esse dinheiro nós ganhamos... Esse dinheiro veio da pandemia. Esse dinheiro veio com o lockdown. Nós chegamos a ter, na porta do estacionamento, 20 motoboys. Mas isso por conta... Fecharam Porque os restaurantes convencionais estavam fechados. E nós só tínhamos o delivery. Né? Os restaurantes convencionais, muitos tinham o delivery, mas muitos não tinham o delivery estruturado como o nosso. Não tinham nosso posicionamento no iFood, no Rappi e por aí vai. Nosso posicionamento no WhatsApp, por aí vai. Então nós chegamos num ponto que nós tínhamos 20 motoboys na porta. Isso é uma coisa absurda. Isso é uma coisa assim, é um volume operacional. Em São Paulo. Em São Paulo. Aqui na região do Brás, na zona cerealista. Então, isso é muito expressivo. Isso é muito expressivo. Né? E isso se converte em dinheiro. Isso gera efetivamente resultados. Né? Mas como que você fazia? Porque, tipo, tava tudo fechado e, querendo ou não, você tinha que trabalhar, então, com um número de equipe menor também, né? Tipo, lógico, o motoqueiro na rua, mas a cozinha... o pessoal... Como que você fazia, cara? Fazer teste? Verdade, ou ver se o pessoal fazia teste, alguma coisa assim, para saber se estava bem? Não, na verdade, as meninas, a maioria delas, nós testamos no primeiro... Quando veio o primeiro impacto, quando veio em 2019, quando veio o primeiro lockdown. Todo mundo testou. Né? Do ponto de vista de redução de equipe, a gente não reduziu ninguém. Pelo contrário, nós contratamos. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, a gente tinha que produzir. A gente tinha um posicionamento nas plataformas online, Rappi, iFood, absurdo. Nós tínhamos assim, a melhor avaliação disparado. Né? Usar a mídia, tipo assim, você usou a mídia social, a internet, tudo a seu favor, naquela época de pandemia, onde que foi uma época que foi triste na situação de muitas percas, né? Muito lógico, triste. Mas também muita gente conseguiu ganhar dinheiro, né, também, né? Muitas pessoas quebraram, ficaram sem dinheiro, e outras, aquelas que souberam fazer dinheiro, conseguiram fazer dinheiro. E vocês conseguiram, com as entregas, alavancar o negócio de vocês. Alavancar o negócio. Foi isso que aconteceu. Eu acho que assim, você tem que ser, às vezes, na sua vida, você tem que ser um camaleão. Você tem que se adaptar ao ambiente, né? Então, assim, se nós tivéssemos nos assustado, nos amedrontado e simplesmente ter paralisado a operação, eu não tenho vergonha de falar isso. Nós teríamos falido. Né? O que é uma coisa muito negativa. Assim, é fácil falar, eu falo para você em 3 segundos, falir. É fácil falar isso. Mas viver isso é muito triste. Nós temos diversos relacionamentos de empresários que tinham loja de cosmético, tinham loja de produto natural, loja de shampoo natural, de encapsulados, coisas naturais. Eles faliram. Então, assim, eu te falo isso em 3, 5 segundos, mas você viver isso é muito triste.
É muito triste. Então, aí que eu vejo o poder da internet, né? Aí que eu vejo... Por isso que eu acredito muito, Dom Neto, no poder do conhecimento. Eu acho que quando você busca o autoconhecimento, você sai da escuridão da ignorância. E quando você adquire o conhecimento, você caminha para a luz da sabedoria, né? E quando você usa isso que você aprendeu, aí você acerta. E esse acerto, ele obrigatoriamente se converte em um resultado financeiro, em um sucesso pessoal, em um sucesso profissional, em um sucesso familiar, né? Então, por exemplo, eu sou síndico profissional, me formei na Fiesp, tá certo? Então, eu sou síndico há 8 anos, tá? Vou para 9 anos. Eu vi muita coisa, né? Então, eu acho que o mercado tá defasado, tá defasado. Eu me lembro que Mudou, o mercado mudou muito depois da pandemia para cá. Mudou muito depois da pandemia para cá. Mas aí, como que você conciliou o seu negócio? Você continuou com essa empresa que você tinha do Sim. delivery? Ou vocês... Sim. Tipo, aí você tanto com a administração de condomínios, quanto com as entregas, com os deliveries? Não, a Sabores de Minas, assim... Eu sempre consegui desenvolver diversas atividades simultâneas. Eu acho que quando você tem uma equipe preparada, eu acho que você tem que trabalhar com a sua mente, não com o seu ego, né? Então é importante você delegar tarefas. Tá, mas aí como que você pegava essa carga inteira? Porque, tipo, você tinha que administrar Vou dar um exemplo. Entendi. Administrar um grupo. E, na verdade, administrar 2 grupos aí, na verdade, né? São 2 empresas, assim, Sim. que em grande potencial, né? Porque, querendo ou não, você fez um faturamento muito grande. Muito expressivo. Muito expressivo, em meses, em coisa assim, de 2 meses. Muito expressivo. E assim, e ainda tinha a outra empresa que também precisava de você, demandava das suas habilidades. Olha, quando você tem uma equipe estruturada, por exemplo, no caso do restaurante, que é a Sabores de Minas, a Débora sempre foi a diretora do restaurante. Embaixo dela você tinha, vou dar um exemplo, 15 funcionários. Tá? Então ela administrava o restaurante e a equipe. Então não precisava Entendi. estar... Então você e elas juntaram uma equipe, vocês dois, e através disso você conseguiu já fazer Cara, eu acho que alavancar, assim, né? Eu e a minha mulher, mais do que um casal, eu acho que nós formamos uma equipe incrível. Uma equipe incrível. Onde a gente coloca a mão, a gente consegue fazer dar resultado, né? Eu acho que é isso que... Isso nos alimenta muito o quanto isso torna a nossa relação saudável e robusta. E fechada e inquebrável, né? Então, e aí eu me dedicava, ela cuidava do restaurante, eu me dedicava à administração dos condomínios. Então, pô, quando você tem uma equipe, então tinha uma equipe no restaurante. Nos condomínios eu tinha o quê? Tinha uma equipe de elevador. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Fala. Vem cá. Já você não facilitava lá a entrada do motoboy no condomínio? Pô, aí, tô chegando o motoboy aí do Sabor de Minas, hein? Deixa eu passar. Ou não? São privilégios, né? Entendi. Pô, privilégios por trabalhar pro síndico, né? Na verdade, isso foi bem criterioso durante a pandemia, né? A gente não teve esse problema nos condomínios, mas assim, sempre tem um privilégio, né? É normal. Sempre tem um privilégio, isso é normal. Mas enfim, então a Débora cuidava do restaurante, eu cuidava dos condomínios. Condomínio é uma coisa complexa e, ao mesmo tempo, muito simples. É só você seguir a lei. Lei 4.591 do Código Civil. Tá certo? Então, condôminos. Condôminos são proprietários ou são inquilinos. Acabou. Condomínios. São condomínios verticais ou horizontais. Tá certo? Podem ser residenciais, comerciais ou mistos. Tá certo? Então, mas assim,
Me conta um pouco aí sobre essa questão de administração de condomínio. Cara, porque assim, querendo ou não, dependendo do condomínio, aí você tem que ter, pô, pessoal que mexe na grama, pessoal que tem que limpar a piscina, carga e descarga, pessoal que... Às vezes tem o pessoal dentro do apartamento que quer mudar, mas não pode mudar no sábado, por exemplo, por causa do horário e tudo mais. Tipo assim, querendo ou não, é o tempo inteiro, cara, em cima de você, né? Assim, ou de quem... Como que eu não sei, como que é a administração que vocês fazem, assim? Qual que é o segmento que você segue, assim? Qual que é os seus critérios que você segue no condomínio? Eu gosto muito de estar com hands-on na operação. Eu gosto muito de estar presente. Gosto muito de me relacionar com os condôminos, gosto muito de estar aberto a ouvir. Eu acho que isso ajuda muito na sua administração. Mas é muito importante você contar com uma administradora. Por quê? Porque assim, se você vai contratar um jardineiro, esse jardineiro tem que estar registrado. Certo. Então ele tem que ter o salário dele pago. Quem tem que fazer esse pagamento é a administradora e não o síndico. Tá certo? A não ser que eu já administrei um condomínio que a situação financeira dele era muito crítica e não tinha administradora. Então, nós procurávamos fazer tudo. Tá? Isso era muito tranquilo. Mas o que eu sugiro? Sim, sempre contrate uma boa administradora. Tá? Busca o histórico dela, para você lá na frente não ter problemas com conta pool, esse tipo de coisa. Mas tenha uma administradora. Né? E aí, você tem impostos para pagar, você tem salários para pagar, você tem boletos a emitir, porque você tem que recolher as cotas condominiais. Então, assim, o condomínio... Você tem que administrar ele como você administra a sua empresa. Né? Ele tem que fechar no azul. Tá certo? Então você tem que usar todas as ferramentas que você tem para o condomínio ser saudável. Né? Para que as receitas ordinárias sejam pagas. Você já pegou algum condomínio com, tipo assim, no vermelho e falou, pô, peraí, deixa eu ver se isso aqui dá para resolver? Porque, querendo ou não, deve ter vários condomínios assim, né? Dom Neto, muitos. Eu tenho um amigo, é o Felipe Lima, engenheiro. Ele é dono de ele tem uma empresa de engenharia. E ele mesmo, uma vez a gente estava a gente se encontrou em um hotel, o Sheraton, aqui em São Paulo. E a gente ficou conversando umas 3 horas. E ele falou assim para mim, ô man, São Paulo tem X mil prédios. Tá? Ele falou com a visão de engenheiro. Ele falou assim, man, 80% desses prédios têm problemas graves. Problemas graves. Né? Então, você Mas problema estrutural seria... Problemas graves, problemas... elétricos, problemas hidráulicos, problemas estruturais, problemas de gestão. Praticamente todos têm problemas graves. Né? Aí que a gente vê, quando você olha São Paulo de cima, você vê o tamanho do mercado. E quando você toma ciência de tudo que acontece, vou te dar um dado, tá? Que é real. 80% dos prédios em São Paulo não tem AVCB. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso é grave. Tá? X% dos prédios em São Paulo, nesse momento, não tem os seus extintores carregados. Eu vi muito isso. Eu tenho, 8 anos como síndico, eu já vi muita coisa. Tá? Mas aí, o que o prédio ou o condomínio tem que fazer para poder pegar o alvará, alguma coisa assim? Essa verdade, função... tem essa visita do bombeiro, né? Pra poder... Sim. E se não tiver o AVCB, o bombeiro vai autuar ele. Vai autuar esse condomínio. Né? E a multa não é barata. Né? Então, assim, essa é a função do síndico. Zelar pela boa gestão do condomínio, da edificação. Né? Então, assim, manutenção de elevador, manutenção de bomba, recarga de extintor, AVCB dos bombeiros, ART. Eu tenho vários amigos engenheiros. Né? Eu tenho uma empresa que prestou serviço para mim por muito tempo, que, na minha opinião, é uma das melhores do país, né? Que é a Gomes Engenharia. Todas as obras que eu fiz, sem exceção, todas, eu sempre pedi um RT, que é a anotação da responsabilidade técnica do engenheiro. Tá? Por quê? Quando você tem
profissionalismo, você mitiga o erro, você mitiga a falha, você mitiga um dano estrutural. Então, se alguma coisa acontecer lá na frente, você tem um RT assinado pelo engenheiro. Tá perto. Então, você tem um responsável. Tá certo? Então, eu acho que quando você trabalha... eu entendo que, às vezes, é muita burocracia. Tá, mas tem como... Mas é seguro você trabalhar desse jeito. É só o bombeiro que, por exemplo, que é responsável para cuidar dessa parte de fiscalização? Não, você Quem emite... mais? Por exemplo, vou dar um exemplo. Boa pergunta, hein? Legal. Você tem, por exemplo... Muito boa pergunta. Ou a prefeitura? Muito bom. Você tem, por exemplo, uma empresa de extintores, tá? Que te recarrega os extintores e te fornece extintores e equipamentos contra incêndio. Tá? Essa empresa vai fazer o estudo para montar o seu projeto do AVCB. Então você não vai recorrer ao bombeiro para montar o seu projeto do AVCB. O bombeiro, quando você tiver com o AVCB pronto, o bombeiro vai lá e vai validar. Que vai te dar um ok. Mas você tem que fazer o seu projeto do AVCB. Você tem que fazer esse projeto. Obrigatoriamente. E não é barato. Dependendo do prédio. Cada caso é um caso, então obviamente. Você precisa do seu engenheiro e tudo. Você tem que ter uma empresa especializada para fazer o seu projeto de adequação para você poder receber o AVCB, que é o quê? O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então você tem que se preparar, como em tudo na vida, você tem que se preparar para receber esse auto de vistoria. Para ele ir lá e falar, tá tudo ok, extintor ok, hidrante ok, porta corta-fogo ok, e por aí vai. Né? Então você tem que ter essa... Pô, peraí, você falando aí agora, desculpa te cortar, mas é porque assim, ó, cara, nossa, eu tenho medo. Pô, sou grandão, né? Sou fofolindo, mas olha só. Aí, sobre essa questão de, tipo assim, de responsabilidade de bombeiro, de extintores e tudo mais. Mas, cara, às vezes a gente pega alguns para-raio. Não, não é nem para-raio. Para-raio em São Paulo sem para-raio, cara. Sério? Um monte. Pô, dá um medo, né? Mas olha só, não é nem para-raio, não. Sabe o que é? Elevador, cara. Elevador é tenso. Porra, cara, eu tenho um... Nossa, tem hora que você pega, dependendo do prédio, assim, ó. Você pega um prédio antigo e de repente o elevador dá aquela tremida assim. Aí você para, olha. E quando você tá sozinho, que você clica ali e de repente você vai assim, devagarzinho, você fala, putz, mano, e agora? E aí, meu, tem alguma... Sabe, como que funciona a fiscalização sobre isso? Como que é as coisas, assim, sabe, sobre elevador? Porque, cara, é uma curiosidade agora, vou bater essa curiosidade. A prefeitura é muito criteriosa. A prefeitura é muito criteriosa nessa questão do elevador. Você tem empresas em São Paulo, hoje, que são assim, expertise mundial. O padrão do cara é ISO, o cara é ISO que você imaginar. Em manutenção de elevador. Vou dar um exemplo, vai. Não estou aqui fazendo propaganda do cara de maneira nenhuma, mas você tem a G7, você tem a ThyssenKrupp, você tem a Atlas, você tem a Otis. Estou dando um exemplo. Tá? Que montam efetivamente os elevadores e fazem a manutenção. Tá certo? Então, eu acho que assim, você tem dois tipos de manutenção. Você tem a manutenção preventiva, você tem a manutenção corretiva. Tá certo? Na minha opinião, eu acho que você não tem que economizar em nenhuma delas. Tá certo? Eu acho Mas ainda tem lugar que economiza? Eu já vi muita coisa, eu já vi assim... Elevador é uma coisa muito séria, porque assim, envolve... Tem uma vida lá dentro, presa, né? Então assim, eu já vi elevador com cabo de aço desgastado, já vi elevador com a polia desgastada. Eu já vi muita coisa. Então, o que acontece? Isso é falta de manutenção. Você tem prédios em São Paulo que não tem arrecadação, mas eles têm moradores, eles têm condôminos. Como assim? Mas então, como que não tem arrecadação se tem os condôminos? Você tem prédios. Será que é inadimplência? Inadimplência crônica. Inadimplência crônica. Inadimplência crônica. Você tem prédios em São Paulo hoje. Não vou aqui falar nomes de maneira nenhuma, mas você tem prédios no centro de São Paulo com 90% de inadimplência. Né? Como é que o síndico, porque assim... É isso que eu ia te perguntar, como que o cara consegue administrar se tá com 80%, 90% de inadimplência. Olha, dependendo do prédio? Eu digo o seguinte, excelente pergunta, eu digo o seguinte, ó. Eu já acho errado o síndico trabalhar sem ser remunerado, tá? Eu acho que o síndico tem que ser obrigatoriamente remunerado. E mais, se ele for um síndico orgânico,
ou seja, morador do prédio. condomínio, eu ainda acho que ele tem que ser isento da cota condominial. Essa é a minha opinião. Minha opinião, não quero aqui influenciar ninguém. Tá, mas eu acho que ele tem que ser remunerado. Entendi. Tem prédios em São Paulo que o síndico não é remunerado e não é isento da cota condominial. Então, ou seja, o cara está lá trabalhando porque ele gosta do que ele está fazendo, porque ele quer ajudar, porque ele quer fazer acontecer. Tudo bem, é válido, legal. Já vi muito isso. Eu mesmo já fiz isso em alguns condomínios. Tudo bem. Então, mas aí tem que ter uma... Só que é o seguinte, você trabalhar sem ser remunerado é uma coisa. Eu não gosto de trabalhar de graça, eu não trabalho de graça. Agora, você trabalhar sem dinheiro em caixa é impossível. Então, assim, um condomínio que tem 90% de inadimplência, é impossível. Pode chegar aqui e o Papa, um cara que administra 2.000 condomínios em São Paulo, ele não vai conseguir administrar esse condomínio. Por quê? Você simplesmente não tem arrecadação, é zero. Esse prédio faliu. Ele está próximo da interdição. Está muito próximo da interdição. Né? Eu acho que assim, Dom Neto... Mas aí, beleza. Boa parte do condomínio não entra dinheiro, o pessoal não paga, entra na inadimplência. Então, como que consegue continuar administrando ou seguindo o... Não consegue. A função do síndico, é combater... Uma das funções do síndico é combater a inadimplência. Né? Então, você combate a inadimplência entrando com uma ação de cobrança de condomínio, tá certo? Se esse condômino não quitar com suas obrigações condominiais, esse apartamento vai à penhora. Quando esse apartamento for efetivamente leiloado, então vai entrar o dinheiro para o condomínio, tá certo? Não tem outra saída a não ser a ação de cobrança de condomínio. Que hoje em dia é uma coisa que é muito rápida até. Sério? Muito rápida. Eu tenho um caso em São Paulo. Aí é complicadíssimo, né? De prédios que tem uma inadimplência. O condomínio é inadimplente há 8 anos ou 10 anos. Caramba. É incrível isso. Até hoje. E aí, o síndico entrou com a cobrança, ação de cobrança de condomínio. E aí, o síndico saiu do cargo, deixou o cargo, chegou o tempo dele, deixou o cargo. Quem assumiu o cargo de síndico foi esse condomínio inadimplente. Por força de lei, ele nem teria como assumir o cargo de síndico. Olha que loucura. E aí a importância do nosso podcast, do Sindman. Né? Você explicar para as pessoas, né, o que está acontecendo e mostrar o caminho para elas do como fazer. E você vai conseguir trazer tudo isso para o pessoal. É isso que a gente quer fazer. É isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma aula de administração, não só de condomínio, né, mas de situações, né, onde que as pessoas podem conseguir realizar. E às vezes até mesmo... Porque tem gente que mora dentro de um prédio, às vezes não tá bem administrativamente falando assim dentro de casa e não consegue pagar o condomínio, às vezes não consegue pagar água, luz, porque hoje em dia muita gente recebe pouco, querendo ou não. Sim. O salário aqui no Brasil, ele Sim. é um salário muito pouco, mas sim, aí você vai poder trazer situações onde que as pessoas podem mudar isso, essa história. Eu acho que a gente tem que vir, Dom Neto, para somar, tá certo? Eu acho que a gente tem que... quando você compartilha o seu conhecimento, você soma, né? Assim, vir para subtrair ou para dividir não interessa. A gente tem que vir para somar, fazer um negócio legal. Eu acho que assim, as pessoas têm que entender, tanto o síndico quanto o condômino, que assim, tá difícil, mas dá para ficar 100%. Dá para ficar. Eu acho que o desafio é esse. Porque assim, você pegar uma situação... Vou dar um exemplo. Você recebeu de herança R$1 milhão, certo? Você não construiu esse R$1 milhão. Não estou tirando o mérito do herdeiro, pelo amor de Deus. Mas assim, é muito mais fácil você perder esse R$1 milhão do que você manter esse R$1 milhão. Porque você não foi treinado para isso. Você não entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Eu acho que quando você compartilha esse conhecimento, você consegue levar para as pessoas assim. Tem muitos síndicos, eu vi muito isso quando eu estava na Fiesp,
fazendo curso de síndico profissional, tinham síndicos lá completamente perdidos, passando por situações assim dantescas, assim, inferno de Dante, né? E assim, uma série de condôminos em cima dele, querendo tirar ele do cargo, e ele se encaixa, e enfim, eu acho que assim, tem nada que você não vai conseguir resolver. Nada. Só que você tem que treinar para isso. Você tem que fazer efetivamente. Tem que gostar, você né? tem que gostar. Tem que gostar, e você tem que estudar para isso. A pressão é muito, muito alta de todo mundo. É que nem jiu-jitsu. Né? O cara gosta de jiu-jitsu, o cara vê lá um vale tudo, o cara se empolga. Irmão, você gosta de jiu-jitsu? Vai treinar. Só vai. Né? Sai do sofá e vai treinar. Eu faço jiu-jitsu há anos. Não é fácil. Você tem que estudar, cara. Não é só ir lá e rolar. Tá certo? O mestre vai te mandar uma apostila. Você tem que ler aquela apostila. Né? Se você é faixa branca, né, ele vai te pedir algumas demonstrações de alguns golpes. Você vai ter que demonstrar para ele. Na faixa azul, você vai demonstrar outros golpes. Na roxa, outros golpes. Na marrom, e assim sucessivamente. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que efetivamente treinar. Né? E não ficar no sofá falando, pô, eu gostaria de ser faixa roxa. Irmão, você não vai ser. No sofá você não vai ser. Eu, particularmente, minha opinião, Tomás, acho muito difícil. Você não vai ser. Você tem que efetivamente treinar e estudar. Não é só ir lá e rolar. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, assim, eu tenho quase 50 anos de idade. Eu vi muita coisa. Pô, tá novo, cara. Pô, obrigado, man. Eu acredito no poder, cara, de você efetivamente estudar. De você efetivamente, pô, eu não tô conseguindo fazer, então busca um coach, cara. Busca uma consultoria, busca uma assessoria. Eu acho que é isso que a gente vem trazer, né? Não tem, acho que nenhuma situação que você não consiga solucionar. Você acha que muito seria igual, por exemplo, quando tem muita discussão, muita briga entre os condôminos e o síndico? Você acha que é por ego? Você acha que é por vaidade? Você acha que é porque a pessoa vê e fala assim, pô, não tá administrando bem, sabe? Tem muito isso. Você vê muita briga, muita discussão. Dom Neto, olha, eu já vi muita falta de respeito. Eu vou te dizer uma coisa, cara. É assim, eu não acho nada. Eu não sou pago para achar. O que eu tô falando é fato. Bom senso e educação cabe com qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer hora. Né? Então, assim, educação é base, irmão. Educação é base. Se você não tem, você vai para lá, meu. Educação é base. Eu tenho um advogado, na minha opinião, não é porque é meu advogado de maneira nenhuma, né? Dr. Fabiano. Um dos melhores advogados do país, tranquilamente. Eu já vi várias situações com ele que a pessoa começou a se alterar em assembleia. Eu me lembro que a primeira assembleia de um condomínio que eu administrei, não me lembro se foi, acho que foi 2019. Foi a primeira assembleia que eu fiz com o Dr. Fabiano. Peraí, me explica rapidinho antes. O que é uma assembleia de condomínio? É uma assembleia por força... Excelente pergunta. Todo ato oficial, por exemplo, vai ser feita uma eleição de síndico, tá certo? Você precisa de uma assembleia. O que é uma assembleia? Essa assembleia, você vai ter ali um determinado número de condôminos. Obviamente que eles têm que estar adimplentes para participar da assembleia. Um determinado número de condôminos. Se ele não for proprietário, então o proprietário dá uma procuração para ele poder participar. Ponto. E nessa assembleia, com quórum de participantes, vai ser votado, por exemplo, eleição de síndico. Ok? E o síndico fica por quantos anos? O síndico tem um mandato de 2 anos. 2? 2 anos. Mas ele pode renovar por mais 2. Tem muita coisa, assim, a convenção do condomínio influencia muito. Então, assim, cada condomínio tem uma convenção, mas em geral, 2 anos, tá? Eu já vi síndicos ficarem 3 anos e depois serem reeleitos. É normal. É normal. Acho que quando você faz uma boa administração... Teve um condomínio que eu administrei, sendo reeleito sucessivamente, fui reeleito 4 vezes, ou seja, fiquei 8 anos administrando aquele condomínio. Né? Então, na Assembleia você decide pode? tudo. Pode, você ser reeleito, pode, porque é a vontade da maioria.
Ah, tá. É a vontade da maioria. Então, uma outra assembleia, vamos supor, vamos dar um exemplo. Uma assembleia para deliberação de uma obra de grande porte. Então você tem uma obra lá que você contratou uma empresa de engenharia, fez um laudo e você precisa de 250 mil reais para executar aquilo. Você precisa da assembleia para poder aprovar essa obra e para poder aprovar, volto a dizer, né, a função do síndico é fazer com que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, o prédio não tem dinheiro. Pô, vai no mercado, cara, levanta esse dinheiro. Pede 250 mil. Tá, mas o condomínio Ninguém tem vai te crédito? Negar. Ninguém vai te negar. Não, você tem empresas hoje. Você tem empresas hoje, lógico. É muito importante o condomínio estar com a sua saúde financeira em ordem. Né? Você tem empresas hoje que te financia a obra e ela vai receber, a garantia do recebimento dela é a cota condominial. Então não tem desculpa, nem para você não levantar os recursos, não tem desculpa. Né? Hoje um síndico fala assim, eu preciso de 50 mil reais, eu não consigo levantar. Isso não existe. Isso não existe, desculpa. Não existe. Não existe. Hoje qualquer porta que você bater em São Paulo, aqui na Faria Lima, aqui na Avenida Brasil, qualquer porta que você bater e pedir 200 mil reais, o cara vai te levantar esse dinheiro. Por quê? Existem empresas que ajudam especializadas já nisso para poder fazer esse financiamento. Especializadas nisso, Dom Neto. Por quê? A garantia dessa empresa de receber é a arrecadação do condomínio. Legal. Então não tem desculpa. O cara fala assim, eu preciso de 100 mil reais, eu não consigo. Não existe. Desculpa, cara. Não existe. Falta de informação. É falta de informação. Legal. Aí você entra no quê? Na ignorância. Quando você está na ignorância, você entra na escuridão, o cara fica lá sem saber o que fazer. Então não tem desculpa. Né? Então, a gente vê isso, a gente vê que assim, muita coisa não está acontecendo porque simplesmente o síndico, o gestor, o administrador não sabe. Não sabe. Né? Eu acho que assim, quando vou dar um exemplo básico, tá, Dom Neto? Legal. Então, peraí, só te cortando outra vez aqui, eu achei interessante isso. Eu tinha uma visão, mas assim, te ouvindo falar sobre os condomínios, cara, é tanta energia que parece que tem muito mais coisas. Muita coisa. É interessante você falar, porque, querendo ou não, existe muito condomínios que precisa de alguém para poder administrar, alguma coisa assim. E você trazendo com o seu podcast, trazendo essas informações, cara, isso aí vai ser incrível. Sério, de verdade. Eu tô te dando a minha opinião agora, olha, assim, de alguém que tá de fora observando e conhecendo mais, mas assim, e ver esse seu potencial, essa sua energia em cima disso, cara, muito bacana isso. Eu acho que assim, você tem todos os elementos. Não interessa qual é a situação que o seu condomínio tá. Você tem todos os elementos. Você tem que ser um cara esperto. O síndico ele tem que ser um cara esperto. Você tem todos os elementos hoje. Quando você falou, você não acha que antigamente, na década de 80, de 90, era mais fácil que hoje? Não, eu acho que hoje é mais fácil. Né? Hoje eu acho que você tem todos os elementos para resolver qualquer situação. E você, principalmente a de dinheiro. O prédio tem que fazer uma obra, precisa de tanto e não consigo levantar o dinheiro. Não existe isso mais. Acabou. Eu gosto de dar um exemplo. Eu acho que é uma coisa simples de falar, mas eu acho que assim, quando você quer comprar um pão e um detergente, você vai no mercado. Tá? Certo. Você procura o mercado. Quando você precisa de dinheiro, você também tem que procurar o mercado. O mercado tá aí, cara. Você tem que bater na porta dele. Né? Então, você tá sem grana, cara, alguém vai te dar uma solução para isso. Alguém vai te fazer um financiamento, alguém vai te fazer um planejamento financeiro, alguém vai te ajudar a levantar esses recursos. Mas aí, com certeza, o mercado te atende. Tem muita gente aí fora disposta e muito profissional, hein? Tem muita empresa aí fora de ponta. Só que a pessoa simplesmente não sabe, não procura, não... Às vezes é falta de informação. Igual, por exemplo, eu não sou da área de administração de condomínio, mas eu não sabia que tinha empresas que poderiam ajudar. Então, assim, às vezes
até mesmo vários síndicos também não sabem Não disso. sabem. Falta essa informação, né? Falta Não esse sabe. conhecimento. Falta esse conhecimento. Falta esse conhecimento. Eu acho que assim, a partir do momento que você chega, você traz um problema e a gente te ajuda a resolver isso, pô, isso é muito gratificante, cara. Isso é muito legal. Né? Eu acho que assim, tem coisas que, pô, não tem preço, cara. Eu já vi assim, prédios destruídos que hoje são a vantagem. O que as pessoas têm que entender é que é o seguinte: a vantagem de você cuidar do seu patrimônio é que ele só valoriza. Mas se você não cuidar, ele vai virar pó. Ele vai ruir. E não é brincadeira. Você acha que uma má administração, então, faz você poder perder tudo da noite pro dia? Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Eu acho que assim... Não tô aqui, pelo amor de Deus, não tô aqui falando de religião, nada disso. Não sou o Bispo Macedo, de maneira nenhuma. Mas assim, eu acho que você tem que trabalhar na fé, né, e quebrar a maldição. Se você entrar na onda do fulano, deixa rolar o negócio de IPTU, ou deixa rolar tal coisa, lá na frente vai vir a conta. E ela vai ser impagável. E aí quem vai pagar essa conta vai ser o patrimônio. Né? Então assim, eu acho que o mais difícil que tem é você construir o patrimônio. Né? Mas um grande desafio também é você fazer uma boa gestão para poder manter ele e valorizar ele. Você tem que ver o seu patrimônio crescer ano a ano. Eu acho que você tem essa obrigação de ver o seu patrimônio crescer ano a ano. Né? Então, assim, eu vi coisas no Neto. Que assim, a gente vai falar disso no Sindman também. Eu participei de um processo de inventário que durou 20 anos. 20 anos? 20 anos o meu processo de inventário. Uma coisa assim surreal, uma coisa dantesca que eu nunca vi nem em livro do Dan Brown. Se você ler O Inferno do Dan Brown, Código da Vinci, A Origem, Ponto de Impacto, você não vai encontrar aquilo. Surreal. Mas por que demorou tanto tempo? Cara, demorou tanto tempo porque assim... Vamos lá. Vamos voltar na vaidade, no ego e na má gestão. Você tinha dois atores com interesses divergentes. Então, por exemplo, no meu caso do meu inventário, você tinha duas pessoas com interesses divergentes. Duas pessoas com as quais, aliás, eu nunca tive nenhuma relação. Eu me posicionei na vida querendo me manter distante dessas pessoas. Que eram meu tio e a irmã dele. Certo? Então, por 20 anos, essas pessoas se mantiveram em discussões que levaram do nada a lugar nenhum. Nada a lugar nenhum. 20 anos depois, é muito legal, porque tudo isso que eu falo é fácil falar para você, eu falo em segundos, mas assim, isso demorou 20 anos. Assim, a parte deles, a minha não, a minha está em ordem. A parte deles, completamente destruída, completamente endividada, né? Dívidas de IPTU impagáveis. Impagáveis. Quem vai pagar isso é o patrimônio. Né? Então, assim, a má gestão, você se auto-sabotar, porque isso é você se auto-sabotar, sai muito caro. E não tem valor nisso. Então, assim, você tem os exemplos do que você deve ser e do que você deve fazer. Mas você também tem que levar em consideração aquilo que você não deve ser e aquilo que você não deve fazer. Então, por exemplo, você não deve ser negligente com você mesmo. Você não pode ser negligente com o seu patrimônio. Então, por exemplo, você tem o seu carro. Certo? Cara, você tem que pagar o IPVA do seu carro. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA do carro. Então vende o carro, irmão. Vende o carro e usa a administração, o usa esse dinheiro para outra coisa. Ou senão você vai trabalhar com outra coisa, porque o que você está trabalhando não está dando para você manter o seu carro. Só que assim, o que você não pode é perder o carro. E hoje a internet, com tudo, com grandes facilidades, dá para todo mundo fazer várias coisas. Dá para todo mundo fazer várias coisas. Várias coisas. Porra, abre uma loja, dá um exemplo, vai. Cara, tá difícil. Abre uma loja de eletrônico. Na internet, não tô falando pra você abrir uma loja física. Vende alguma coisa, porque todo mundo sabe fazer alguma coisa. Tá certo? Eu acho que você tem que fazer o quê?
pegar aquilo que você sabe fazer e dar o seu melhor. Eu volto a dizer, quando você une a doutrina, a disciplina, a dedicação e a persistência, o resultado vem, né? Agora, assim, preguiça, man. Nunca vi preguiça encher a conta de ninguém. Eu nunca vi. Então, assim, eu acho que você tem que trabalhar com a sua inteligência e nunca trabalhar com a sua vaidade e com o seu ego. Eu me lembro que uma vez... Eu pratico musculação há muitos anos. E eu leio muito, eu gosto muito de ler. Uma vez eu estava lendo um livro... chamava The Ultimate Bodybuilding Book, né? Não me lembro o nome do autor, mas eu tenho ele, depois eu te falo. E um dos trechos desse livro que me marcou muito, eu tenho o hábito de ler e anotar, né? Eu lembro que um dos trechos desse livro que me marcou muito foi assim: train with your brain, not with your ego, né? Então, assim, que ele dizia o seguinte: treine com o seu cérebro, não com o seu ego. Porque se você treinar com o seu ego, isso vai te levar a lesões. E se você tiver uma lesão, você vai parar por meses, né? Eu acho que isso se aplica em tudo na sua vida, né? Você trabalhar com o seu cérebro, não com a sua vaidade, não com o seu ego, né? Eu acho que assim, tanto na sua vida na vida pessoal quanto na sua vida profissional, eu já vi pessoas perderem tudo pela vaidade. Não tem valor. Não tem valor de mercado. Não é por aí. Não é esse o caminho que você deve seguir. Você acha que o ego, a vaidade é um dos grandes defeitos das pessoas, o que mais faz as pessoas perderem tudo? Eu acho que a vaidade e o ego são os seus inimigos internos. Isso é a minha opinião. São os seus inimigos internos. Por exemplo, eu acompanho a sua... Tem pessoas que eu admiro pessoalmente. Por exemplo, você eu admiro. O Ryan eu admiro, né? Então são caras que criam conteúdo. Eu nunca vi um podcast seu, nunca vi um podcast do Ryan que tivesse 1% de vaidade e de ego. O cara vem, dá o papo reto, gostou, não gostou, irmão, sinto muito, né? Eu acho que, é isso que soma, cara, né? Você chegar... Eu acho que isso aí, só fazendo uma analogia com o jiu-jitsu, eu acho que isso é lutar, irmão. Isso é a luta bonita, entendeu? Sem safadeza, sem passar... Não, essa é a luta. Lutar. Você só vai ganhar se você colocar o pé naquele tatame e lutar. Tá certo? E eu ainda digo o seguinte, eu acho que assim, quando você tá na academia treinando, eu sempre vejo, né, um falando pro outro assim, eu perdi pra você ontem, não sei o quê. Irmão, eu acho que você não perde pra ninguém quando você tá na academia treinando. Você perde no campeonato. Porque você tá lutando com um cara que você nunca viu na vida, de uma academia rival, de outra academia. Então ali você perde. Porque assim, o cara pegou a medalha, você não. Então você perdeu. Agora, na academia você não perde. Na academia você tá treinando, né? Eu acho que assim... Evolução constante. Evolução constante, perfeito. Evolução constante. Então eu acho que assim, quanto mais você treinar... Quando chegar a hora do verdadeiro combate, você vai ganhar. Só que você tem que estar preparado para isso. Você tem que treinar. Não adianta você, de novo dando um exemplo, não adianta você se matricular. Você vai lá na Black Lotus, faz a sua matrícula, vai na Aliança, faz a sua matrícula, chega lá, fala com o Fábio Gurgel, fala com o Rubem Patrick, né, da Black Lotus. Vou treinar. Você se matricula e não vai. Daqui 4 meses tem um campeonato, não sei aonde. Você vai lá e se inscreve no campeonato. Irmão, você acha que vai dar um quê isso? É óbvio. Você vai perder. É óbvio que você vai ser atropelado. Isso é óbvio. Óbvio. Essa é verdade. É óbvio que você vai ser atropelado. Então, assim, é nisso... eu acho que é com essa proposta... Eu acho que, assim, em quase 50 anos, Dom Neto, deu pra aprender muita coisa. Eu tive amigos meus... Amigos pessoais, cara. Eu aprendi muito com eles. Aprendi muito com eles. Muito. Vou falar que nem o Ryan. Muito. Muito. O Ryan, ele arregala aqueles olhão dele. Muito. Então, assim, eu acho que não tem nenhum demérito em você imitar um cara que deu certo.
Você acha que hoje todo mundo imita? Ou você acha que... Eu acho que você tem que pegar os bons exemplos e replicar. Eu acho que assim, aprender com os próprios erros, cara, é muito romântico. Aprender com os erros dos outros é mais prático e mais barato. Né? Eu acho que você não precisa quebrar o seu nariz para saber que você não vai gostar. Né? Então se eu falar para você, Dom Neto, você tem um problema no seu condomínio, você precisa de R$500 mil, esse aqui é o caminho para você buscar. Já te dei a prática, porque eu já vivi esse erro e eu já aprendi onde estava certo. Mas você não, você quer insistir no erro. Irmão, você vai quebrar o nariz. Você vai quebrar a cara. Você não vai gostar. Você não vai gostar. Então, assim, eu acho que tem que deixar a vaidade de lado, o ego de lado, o romantismo de lado. Sem romance. Hoje não tem romance. Não tem romance. Cara, eu vivi situações empresariais. Vivi situações... no meu processo de inventário, 20 anos, cara, eu acho que eu tenho muita coisa para agregar. Entendeu? 20 anos. Com certeza, se meu avô tivesse vivo, ele não ficaria nem um pouco feliz em saber que esse inventário durou mais que 2 meses. Né? Então, assim, eu acho que você tem que estar... Volto a dizer. Você tem que fazer... Começar de onde você está. Né? Porque o que separa o que você quer do que você tem é uma coisa no meio chamada atitude. Tá certo? Então, vou dar um exemplo. Tá, hoje, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O cara fala assim, eu quero uma Porsche. Quero uma Porsche. Quero uma 911. Beleza. Tudo bem. Uma Porsche. Cara, se você quiser, você consegue uma Porsche. Mas o que você está fazendo hoje para conseguir essa Porsche? O cara não está fazendo nada. Irmão, fala para você. Você nunca vai ter uma Porsche. Porque você não tem atitude para ir atrás dessa Porsche. Ah, não tive oportunidade. Irmão, a oportunidade é você que faz. Desculpa. Não tem desculpa. E eu acho que assim, o Dom Neto, eu tinha o pai do amigo meu, Luiz Batelli. Puta cara, meu. Aprendi muito com ele. Sensacional. Uns caras geniais. Ele falava pra mim, Tomás, lembro que na época eu tava no primeiro colegial. Ele falava assim pra mim, eu não lembro, tava acontecendo alguma coisa, tava difícil. E ele falava assim pra mim e pro filho dele. Ele falava assim, que era meu amigo desde pequeno. Ele falava assim, vocês não têm desculpa pro fracasso. Não tem desculpa. Porque eu já passei por tudo que vocês passaram, então não tem desculpa. Vocês não têm como me justificar nada. E isso me marcou, cara. Quando eu falo assim que eu aprendi muito com muitos amigos, eu aprendi muito com muitas pessoas, graças a Deus, eu sempre me relacionei com as melhores pessoas, cara. Você teve um bom network. Um bom network. Você acha que isso é importante? Isso é verdade que hoje eu tô aqui com você, cara. Você acha que isso é importante? O networking? É. Cara, eu acho que o networking ele é 90% do seu sucesso. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você pode ser professor no MIT, lá de Massachusetts, não sei o quê. Se você não tiver um bom contato, irmão, você não vai conseguir nada. E eu já vi várias situações. Me lembro, na época que eu estava na faculdade... Você acha, assim, para você com as suas empresas hoje, você conseguiu alavancar e crescer tão rápido assim pelo network ou pelo seu profissionalismo? Eu tenho um amigo, foi piloto de Stock Car. Ele falava para mim assim, ô man, a rodovia, nada resiste ao trabalho. É por isso que a rodovia dos trabalhadores hoje se chama rodovia Ayrton Senna. Porque nada resiste ao trabalho. Eu acredito no poder do trabalho duro e no poder do relacionamento. O poder do relacionamento. Porque se você for um cara soberbo, se você for um cara fechado, se for um cara antissocial, se for um cara chato, insuportável, ninguém vai te chamar pra nada, cara. Você tá sozinho e não tem nada pior. Você pode ser... Isso é a minha visão, hein, Dom Neto? Pelo amor de Deus. Você pode ser um bilionário. Sozinho, irmão, não adianta nada.
Você não vai fazer nada. Aliás, você não vai chegar a ser um milionário, nem muito menos um bilionário, sozinho. Você não vai chegar. Você vai conseguir ser um milionário se você tiver excelentes relacionamentos certos. Por quê? Então o relacionamento é super importante, então o network é super importante. Eu tenho um amigo que é o Mancha. Um dos caras mais incríveis do mundo. O cara é surreal, meu. O cara é empresário, pai, amigo. Eu tive diversas situações pessoais que recorri a ele para me pedir orientação, cara. Qual o problema de você? Como você buscar o bispo para se aconselhar, né? Diversas. Que eu busquei ele. E assim, sempre eu me espelhei nele em vários momentos da minha vida, né? E eu acho que assim, quando você é um cara legal, certo? Você é um cara da hora, todo mundo te chama. Ó, vou fazer tal coisa, surge uma oportunidade, vem cá, meu, vamos fazer junto. Você é um cara legal, da hora, vamos fazer isso junto. Por quê? Porque as pessoas querem você por perto. Então as oportunidades surgem. É isso que é importante. Então o importante é você estar preparado na hora certa, que a oportunidade vai vir. A oportunidade vai vir, cara. Quando você está se relacionando, você já está trabalhando, obviamente. E você busca e você se relaciona com as pessoas certas. É importante isso, né? Quando eu falo se relacionar com as pessoas certas, é assim, qual que é o seu game, man? Qual o mercado que você está? Você é administrador de empresa, você é síndico, você é médico, você é dentista, você é cirurgião plástico, não sei qual é o seu game, meu. Cada um tem um game, né? Então, assim, o meu game, eu vou dar um exemplo. Eu sou síndico profissional, sou administrador de empresa, dono de restaurante e administro imóveis. Esse é o meu game, cara. Esse é o meu game. Então, por exemplo, essa semana passada nós vendemos um restaurante nosso. Cara, em janeiro de 2024, quem consegue vender um restaurante com a porta fechada, todos os equipamentos dentro? Desculpa. No Brasil, cara, um cenário de incertezas, acho difícil. Mas nós fizemos isso. Por quê? Porque nós somos do game. Porque você procura, você sabe com quem falar, né? Não é assim, você simplesmente está vendendo um restaurante com tudo dentro, tem lá X milhares de reais de equipamento lá dentro, você põe um anúncio no WhatsApp. Isso não existe, cara. Você tem que dar um telefonema pro cara certo, o cara que é do game. Dona Eto, vem cá. Então os bons contatos fazem os bons negócios. Os bons contatos fazem os bons negócios, cara. É óbvio, cara. É óbvio. Você liga pro cara e fala assim, ô Dona Eto, você que é dono da pizzaria lá, quer comprar Sabores de Minas? Quero, man. Quanto você quer? Eu quero tanto. Tá bom. Vou te dar 100 pau agora e não sei quanto depois. Mas aí não existe o risco de falar, pô, mas e aí se não der certo o negócio? E se eu comprar ali e de repente não conseguir ter uma venda expressiva igual você tem? Mas, irmão, não vai dar. Não tem como isso acontecer, porque é o seguinte, volto a dizer, você é do game, cara. Você é do meio. Quando você é do game, cara, você é do game, não tem. Você só vai. Eu só vou te oferecer porque você é do game. Então, se você é do game, você já vai tipo o Pac-Man, cara. O cara vem pegando todas, né? O dinheiro. Tem muito dinheiro no mercado. Não é que não tem dinheiro. Tem dinheiro. E tem muito. Tem muito. A economia brasileira é uma economia que hoje está na casa do trilhão. Trilhão. Então tem dinheiro no mercado. Não tem dinheiro para ideias ruins. Não tem dinheiro para maus negócios. Não tem. Não tem. Não tem 10 mil reais. Não tem. Não tem. Agora, para uma mega oportunidade, você encontra 5 milhões. Você encontra 10 milhões, você encontra 20 milhões. Você encontra. Você encontra. Agora, pra tiriça, não tem dinheiro. Você acha que, sei lá, pro jovem de hoje, que você já tem uma bagagem muito grande, conhecimento muito grande, hoje você sabe administrar as coisas que você administra e vai super bem. Hoje você tá no sucesso, você tem sucesso nas coisas que você faz. Sim. Agora você acha que para um jovem, o cara que tá começando agora, aquela pessoa que tá sem dinheiro, falar assim, caramba, vou começar agora, tem tipo 18 anos e tem 200 reais, nem 200 reais na conta, mas o cara fala assim, eu vou juntar aqui o ano inteiro e tentar investir em um negócio. Você acha que pelo menos com, sei lá, uns 500, uns 1.000 reais,
é uma oportunidade dele começar um negócio? Cara, eu acho que quando você tem um espírito empreendedor no seu sangue, você começa um negócio com R$100, cara. Você compra uma lata de leite moço, uma lata de Nescau, faz um brigadeiro e vai vender no seu prédio. Essa é a minha opinião. Entendeu? Essa é a minha opinião. Minha opinião. A Débora, por exemplo, a Débora tinha uma época, eu acho isso super legal, cara. Que esse restaurante estava indo super bem e ela queria ter mais coisas pra vender. Ela lançou lá uma linha de brigadeiro gourmet. Pô, cara, arrebentou. Tipo assim, o faturamento dobrou. Vou dar um exemplo. Tá certo? Então, assim, não tem desculpa, cara. Eu acho que assim, você quer ganhar dinheiro? Se vira, man. Pega os seus R$100. A Débora, que é a sua Minha esposa, né? Minha esposa. Você quer ganhar dinheiro, man? Se vira. Pega os seus R$100, compra uma lata de leite moça, compra uma lata de margarina, granulado em pó, granulado, aquele pra você enrolar o brigadeiro. Compra um Nescau, vai fazer brigadeiro e vai vender no seu prédio, vai vender na sua rua. Eu te garanto, cara, que você vai voltar com aquela tapoeira vazia. Pô, que coisa boa. Bom, Tomás, a gente tá chegando ao fim. Cara, excelente, man. Foi excelente, Foi tá incrível. Incrível. Mas antes, pessoal, olha só. Vou falar pra vocês, esse cara aqui, esse administrador que tá aqui do meu lado, é um cara foda, um cara bom pra caramba. Obrigado, man. Ele tá começando um podcast, chama Cindyman. Então você vai acompanhar, pessoal, vou colocar aqui pra vocês depois o link aqui do podcast dele pra vocês estarem vendo também. E a gente ainda vai voltar com ele pra poder ter várias outras conversas. Com cara, certeza. tá sendo uma aula, tá? É incrível. Obrigado, esse papo que a gente tá tendo aqui, assim, a cada dia que passa, eu trago alguém diferente aqui no podcast. Sim. O podcast do brasileiro, ele não é só o cara legal, ou ele não é só aquela pessoa famosa, só aquela pessoa inteligente. Cara, o podcast do brasileiro, ele é voz. Ele é a voz do motoboy. Ele é a voz da faxineira. Ele é a voz do segurança. É a voz de todo mundo. Porque, querendo ou não, grandes pessoas estão no sucesso, estão sendo assistidas, mas elas estão sendo assistidas pela a grande massa. E a grande massa Sim. é o trabalhador. Sim. É quem tá ali na luta, quem luta, quem trabalha, quem dedica, quem tá ali todo dia. Eu vejo que, às vezes, você anda na rua, aí você vê lá no metrô. Você vai no metrô, pô, se passa 1 milhão de pessoas no metrô todos os dias, 1 milhão de pessoas com o celular na mão. Sim. Isso a gente tá falando só de São Paulo. Sim. E agora imagina o resto do Brasil inteiro. Ah, eu tô lá em Manaus e de repente estou dentro do ônibus pra poder ir trabalhar. Cara, tem aquele jovem que tá ali assistindo. Você vê, você pega o seu celular, você assiste aquelas pessoas que sabem administrar, sabem ganhar dinheiro, mas você quer ganhar dinheiro, você quer trabalhar, você quer conquistar. Você quer conquistar. E isso é interessante trazer pessoas como você. Obrigado. Pra gente poder mostrar isso pro brasileiro e ver que ele pode. E ver que qualquer pessoa pode. Ó, Pode. com R$1, eu vejo, tem um rapaz que com R$1 ele troca em ele compra 2 paçocas, Sim. de repente vai vendendo. Sim. Quando no final do dia ele já ganha R$200 Eu ou acho até mais. isso sensacional. Cara, é incrível. Eu acho isso extraordinário. Só que muita gente não sabe. Extraordinário. As pessoas sabem começar, mas o que muita gente não dá conta é continuar. Continuar, a constância do negócio. A constância. Então, Constância. assim, quando você consegue continuar, eu acho que essa daí é a virada, é a cerejinha do bolo. Porque Cereja do todo bolo. mundo começa. Você pode começar 10 negócios diferentes. E quebrar nesses 10 negócios diferentes. Sim. Agora, se você continuar insistindo e aprendendo com aqueles erros e melhorando e potencializando, Sim. você pode crescer. Isso Sim. é maravilhoso, isso é incrível. Sim. Eu vejo isso como assim. Como algo que faz a pessoa mudar de vida se ela continua, se ela insiste, se ela dedica, se ela estuda, se ela trabalha e se ela vai. Então é isso, o podcast do brasileiro, isso daqui, ele não é só pra mim, não é só pra você, não é pro pessoal que tá assistindo, é pra todo mundo. Com certeza, nessas 1 milhão de pessoas que estão no metrô agora, 10 vão ouvir a gente, muito mais vão ouvir a gente, mas 10 vão pegar isso e entender que ele pode, que ele consegue, né? Que se ele sair
da escuridão da ignorância e buscar a escuridão do conhecimento, se ele tiver um bom networking, se ele aprender com os erros dos outros e parar de tentar fazer sozinho para quebrar a cara sozinho, né? Desses 1 milhão de pessoas, 10 vão ser os novos milionários. Tranquilamente. Tranquilamente. Porque, volto a dizer, lembrando o pai do meu amigo, não tem desculpa para o fracasso. Né? Voltando para a analogia, você tem R$100. Cara, que nem se falou da paçoca. Eu acredito nisso, cara. Acredito nisso. Pô, tudo bem, o Brasil é um país enorme. Eu sei de tudo, tem lugares que são remotos, tudo bem. Tô falando de São Paulo. Falando de São Paulo. Quem quer trabalhar, desculpa, não Neto, mas se o cara quer trabalhar, irmão, vai vender água no farol. Vai vender água no farol. Você vai voltar para casa com, não sei, R$300, R$400, não sei. Mas você vai vender tudo. Você vai sair de manhã, comprar 3, 4, 5 fardos de água, colocar no isopor com gelo e você vai vender, cara. Eu acho que assim, não tem desculpa. Né? Da mesma maneira que não tem desculpa para você não estudar. Não tem desculpa para você não ir treinar. Não tem desculpa. Agora, indo pro síndico. Ah, o prédio tá sem grana. Não tem desculpa, irmão. Desculpa, não tem. Não tem como você falar isso. Ah, o prédio tá com nome sujo, não tem crédito no banco. Irmão, cara, procura empresa X. Vai bater na porta do cara, o cara vai te dar o dinheiro, vai amarrar ali na cota condominial, acabou. Não tem desculpa. Não tem, Dom Neto. Irmão, não tem. Assim, eu vivi muita coisa. Assim, eu vi o que você deve ser, o que você deve fazer. E o que você não deve ser, o que você não deve fazer. Não tem desculpa. Você tem obrigatoriamente que arrebentar. Se não for pra você, irmão, joga a toalha. Sai do game. Sai do game que vai ficar feio. E se quiser continuar... E se quiser continuar, você tem que ganhar, irmão. Não tem desculpa pra não ganhar. Continua. Eu não acredito... Desistência não é sinônimo de inteligência. Eu não acredito que se não tá dando certo, o fulano tem que desistir. Não, eu não acredito. Eu acredito no poder da perseverança. No poder da continuidade. Né? Eu acredito no poder da fé. Você tem fé que aquilo vai dar certo. Você sabe o que você está fazendo. Você estudou. Você tem um coaching legal. Você tá aqui ouvindo a gente, podcast do brasileiro, depois o cara vai ver o Sindman. Não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. Agora, desistir, cara, que triste. Não era pra desistir. Não era. Não é fácil. Né? Lembro uma vez, um cara perguntou pro Eduardo Medeiros, que era meu mestre de jiu-jitsu. Ele falou assim, ele perguntou pro Eduardo, em quanto tempo uma pessoa normal... Em quanto tempo uma pessoa normal pega a faixa preta? Ele virou pro cara e falou assim, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Uma pessoa normal não pega a faixa preta. Entendeu? O cara é anormal, né? O cara tem que ser anormal, cara. Você tem que ser anormal. Você tem que lutar pra conseguir. Você tem que ser anormal, cara. Você tem que ser anormal. Porque se você for padrão, você vai ser medíocre. E ser medíocre é algo que... E ser medíocre é o que mais tem lá fora. É o que mais tem lá fora. É o que mais tem lá fora. Então, se você for padrão, se você for no caminho da massa... Tem uma obra de arte no Museu de Guggenheim. Acho que é em Bilbao. Chama 90 Wolves. 99 Lobos. É uma obra de arte muito bonita. Quem der um Google aí vai encontrar. A obra 99 Lobos no Museu Guggenheim. Eu gosto muito de obra de arte, então tem coisas que realmente mexem comigo. Essa obra dos 99 lobos, ela mostra 99 lobos, eles vêm correndo, e aí eles pulam, e aí ele bate num vidro e cai morto. E os lobos de trás estão vendo que esse lobo bateu, caiu morto, eles também estão pulando e vindo bater no vidro. O que isso mostra? Que para você se destacar, você não pode ir no mesmo caminho da massa. Não seguir o efeito manada. Não seguir o efeito manada. Só dessa maneira você vai conseguir se destacar. Né? Porque esses 99 lobos dessa obra de arte,
estão vindo correndo, eles vão bater no vidro e vão morrer. Então é isso que vai acontecer se você seguir a massa. Você tem que ter personalidade. Eu digo assim, eu tive um patrão, uns 30 anos atrás, eu gostava muito do que ele falava. Ele falava assim: se todas as pessoas dessem o melhor de si, se todas as pessoas estudassem, tivessem personalidade, não fossem na massa, nós teríamos uma sociedade muito mais evoluída. Né? Nós teríamos, então, baixos níveis de criminalidade, nós teríamos baixos níveis de corrupção, nós teríamos baixo nível de reprovação nas escolas. Você teria uma sociedade mais evoluída. Então, acho que assim, mas para você sair da massa, né, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que ser anormal. Porque senão você não vai pegar a faixa preta. E quando eu digo faixa preta, eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que fazer jiu-jitsu, todo mundo tem que pegar a preta. Não. Estou dizendo que você tem que ser faixa preta na vida. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Ah, o cara não gosta de jiu-jitsu, o cara gosta de natação. O cara vai fazer o que você gosta. Ninguém aqui tá aqui para jogar isso. Eu gosto de jiu-jitsu, gosto de musculação. Isso é uma característica intrínseca à minha pessoa. Certo? Então, assim, é uma analogia. Eu acho que você tem que se dedicar para ser um black belt, um faixa preta na vida, man. Na vida. Né? Então, assim, e o resultado disso, no fim disso, isso se transforma em alguma riqueza. Em alguma riqueza material, em alguma riqueza pessoal, em um crescimento interno incrível. É dessa maneira que eu enxergo, entendeu, Dom Neto? Eu acho que, assim, o que não tá legal, põe de lado, man. Põe de lado. Porque nem esse meu advogado, doutor Fabiano, né? Ele sempre fala: não tá legal. Vai pra lá. Põe de lado. Fica quem quer. Né? Alcança o sucesso quem quer. E também alcança o sucesso quem tem uma pessoa do lado também para poder ajudar. E nessa pessoa do lado, eu vou trazer essa homenagem para essa pessoa que tá aqui, ó. Olha ela aí. Olha que lindo. Olha que legal. Então é essa a sua mão direita. Olha que legal. Faz tudo acontecer, né? Essa aí é a dona Débora, essa é a patroa, hein? Cara, assim, é uma pessoa incrível. Não vou me emocionar aqui de maneira nenhuma, mas assim, eu conheci a Débora em 2016. Cara, essa mulher não é porque é minha mulher de maneira nenhuma. Assim, só me trouxe valores de trabalho, de amor. Me ensinou o verdadeiro amor, hein? Me ensinou o verdadeiro amor. E esse é um momento que foi muito feliz pra mim, porque nós nos casamos no Hotel Renaissance. E nós, na nossa noite de núpcias, nós ficamos hospedados na mesma suíte que o Bill Clinton, quando veio pro Brasil, ficou hospedado. Caramba, cara, porque o Bill Clinton, quando ele veio pro Brasil, ele ficou no Renaissance. E eles gentilmente nos colocaram na mesma suíte que o Bill Clinton. Esse casamento, Dom Neto, ele demorou 1 ano para ser montado. É uma estrutura absurda para você montar um evento desse. Caramba. Assessores, roupas, maquiagem, buffet, doces, banda, DJ, violino, violoncelo, iluminação, passarela de cristal. Pô, coisa de administrador mesmo, hein? Isso demorou pra chegar nessa foto, demorou 1 ano. 1 ano pra gente chegar nisso aí. Foi realmente muito incrível. E assim, tem uma passagem na Bíblia que ela diz o seguinte: o amor tudo pode, o amor tudo suporta, o amor tudo pode, tudo suporta e tudo sofre. Tudo sofre, tudo suporta e tudo pode. Né? E isso é verdade, cara. Porque eu acredito no amor, hein? Acima de tudo, cara. Eu acredito que sem uma grande mulher, um homem sozinho, solteiro, ele até pode se tornar um milionário, um bilionário. Mas se ele tiver uma mulher ruim do lado dele, ele vai perder tudo. Porque ela vai tirar tudo dele.
ela vai botar pra gemer, man. Ela vai arregaçar ele. Agora, com uma mulher de personalidade, vamos supor, o cara fez R$1 milhão sozinho, fez 10 milhões de reais, solteiro. Quando ele conhece essa mulher, ele, além de dobrar o patrimônio dele, ele constrói uma família. Constrói uma família. E eu, assim, eu tenho uma puta família, man. Cara, minha família é assim, é absurdo. Eu tenho assim, tem algumas cunhadas minhas que, pô, eu amo, cara. Amo, mas louco, sou louco por ela. Amo, 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 amo. Não nego. Você é bem família, né? Cara, lógico, toda família tem seus problemas, toda família tem suas discussões, suas picuinhas. Eu não gosto, não me envolvo muito, tá? Com essas coisas. Assim, tem um grupo de WhatsApp de família, eu nem participo. Eu nem participo, porque tem coisa que eu vejo que eu não quero nem ver, que é pra não perder a paciência. Então a Débora administra isso. E, cara, eu tô com a Débora desde 2016. É muito legal. Porque, assim, você vê o poder do amor, né? É assim, no ano passado eu me divorciei da Débora. Aham. É. Não é legal, não é engraçado. No ano passado eu me divorciei dela. Eu tive um momento... Cara, sinceramente, não sei, de fraqueza, não sei o que aconteceu. Mas nós chegamos no ponto... Eu não queria me divorciar dela, tá? É que ela é de personalidade, ela foi atrás e falou, não, vai divorciar assim. Tá bom. E nós nos divorciamos. Eu fiquei divorciado da Débora por 6 meses. Eu não aguentei, man. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. Pra mim não dá. Não dá. Não dá. Não que não dá pra ficar solteiro. Não, pra mim não dava pra ficar sem ela. Você tem que falar assim, volta, você tem que administrar a nossa vida. É isso tem mesmo. Que administrar a nossa história. Administrar a nossa história. Administrar a nossa história. E ela, cara, assim, é uma mulher... Não é porque é minha esposa não, Dona Neto, de maneira nenhuma. Mas assim, eu acho que é uma mulher tão grande, cara. Tão grande. Na verdade, ela tem 1,60 m, né? Mas ela tem uns 2,50 m também. Ela é tão grande, cara, que assim, ela entendeu tudo o que aconteceu, me perdoou pelos meus erros, me aceitou de volta. E, cara, eu fiquei 6 meses longe da Débora. Vou ser, sim, super sincero, não teve um dia que eu não pensei nela 1 minuto. Pode perguntar, se um dia você conhecer ela, você pode perguntar para ela, não tenho vergonha de falar isso. Eu ligava pra Débora, eu fiquei 6 meses divorciado dela. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu ligava pra Débora 10 vezes por dia. 10 vezes por... No mínimo. Sessão relacionamento. No mínimo. No mínimo, cara. Eu ligava pra ela 10 vezes por dia. No mínimo. Eu não tenho vergonha de falar isso. Nenhuma. Teve um dia que eu cheguei de noite, né? No meu apartamento. A gente já tava divorciado. Eu cheguei no meu apartamento. Fui ver quantas vezes eu tinha chamado ela. Eu tinha ligado pra ela 17 vezes, cara. 17. Olha a paciência dessa mulher, hein? A guerreira, cara. A guerreira. E aí teve um dia que ela me atendeu e falou assim, cara, na boa. O que você quer, meu? Essa doeu, man. Ela falou assim, o que você quer? Aí eu falei, pô, na boa, amor. Não dá, não. Porque eu não consigo pensar. Eu não consigo fazer nada. Não tem 1 minuto do meu dia que eu não pense em você, que eu não pense na gente, que eu não pense nos cachorros. Não tem. Tem. E ela é invocada, né, man? É brava. É uma fera, mano. Ela virou pra você, problema seu. Viu? Problema seu, vê aí o que você... Pô, você que foi errado aí, ó. Administrou errado aí, ó. Perdeu. Administrou errado a relação. Problema seu, vê aí o que você faz. Aí eu virei pra ela e falei assim, não, tudo bem. Fiquei um dia sem ligar pra ela. Aí no dia seguinte eu liguei pra ela. Eu tava na fábrica de um amigo nosso, do Wagner e da Daily. E aí a Daily chegou pra mim e falou assim, ô, você viu que
parece que a Débora vai começar a namorar, né? Eu falei, o quê? Ela vai o quê? Ela falou assim, não, mas ela tava me provocando, né? Eu falei assim, não, beleza. Deixa eu ligar pra ela. Tinha acabado a bateria do meu celular. Só dele, me dá o seu telefone que eu vou ligar pra ela. Ela falou assim, não, do meu telefone você não vai ligar. E começou um pau entre eu e a dele. E eu comecei a chorar, cara. Ela falou assim, não, peraí. Eu vou ligar pra ela, ver se ela quer te... Pera. Pessoal, essa história tá super interessante, mas eu vou cortar nesse exato momento e deixar todo mundo curioso, assim como eu tô curioso, porque eu quero ver você aqui de novo. Fechou, man. No podcast do Fechou, Brasileiro, fechado, porque essa história da Débora, a gente tem que contar ela do começo até o final. Fechado. Cara, que loucura, mano. Não acredito que... Foi. Sério? Foi. Porra, pessoal, olha só, estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do podcast do Brasileiro, com esse cara aqui que é sensacional. Obrigado, aqui, ó, a gente tá falando com um cara que é foda, um cara que é fera. Então, pessoal, não esquece... Inscreve já agora no canal, aproveita agora antes que você esquece. Se inscreve no canal, ative o sininho para você ver as notificações e saber quais são os próximos episódios que a gente vai ter. E ó, Cindyman é um novo podcast desse cara sensacional, administrador, empresário. E pessoal, obrigado, man. Histórias como essa vocês vão ver sempre aqui no podcast do Brasileiro, porque o podcast do Brasileiro é pra você. Você que quer vir aqui no podcast do Brasileiro, escreve pra gente, manda mensagem no Instagram, só colocar lá podcast do Brasileiro e mandar um direct pra gente, porque eu quero ouvir a sua história, assim como essa história linda do Tomás, a sua história vai ser contada aqui com a gente também. Ó, um abraço, um beijo pra todos vocês e sucesso. Man, obrigado. Man. Os.